Falar agora de um problema que afeta muito a vida dos idosos: os reajustes às mensalidades dos planos de saúde, principalmente se esse aumento é abusivo, né? A cada dia tem sido mais difícil manter o plano de saúde. E para quem precisa contratar um novo produto, sofre com os mais diversos tipos de adversidades impostas por algumas operadoras de saúde. Muitas vezes as empresas recusam a adesão de novos beneficiários. Isso é legal? É o que a gente vai saber agora ao vivo com o Juliano Pessoa, que está aqui com a gente, advogado. Existe essa opção de recusa? Ela é possível? De que forma? Bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia quem nos assiste. Não pode, em hipótese alguma, Gilvan, de forma bem objetiva respondendo. A operadora não pode fazer o que a gente chama de seleção de risco, ou seja, ela escolher aqueles beneficiários que ela acha que vai trazer um menor ônus para ela e ela ficar somente com esse grupo. Então, isso não pode, em hipótese alguma, tem uma súmula normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar vedando esse tipo de conduta. Além disso, para você ter ideia, há alguns anos a Agência Nacional também trouxe uma resolução tratando dessa questão específica dos idosos, trazendo que as operadoras não podem, em hipótese alguma, desestimular o ingresso desse idoso e muito menos recusá-lo. A Lei 9656, que é a lei que regulamenta todo esse mercado, também traz essa previsão de forma expressa, dizendo que nenhum consumidor, em hipótese alguma, poderá ser recusado o seu ingresso por conta de idade, de alguma doença grave ou mesmo por alguma deficiência que ele tenha. Então, ou seja, nenhuma dessas possibilidades traz essa possibilidade do plano recusar esse idoso. O que fazer nessa situação? Porque não é incomum você tentar ligar para um plano de saúde, para uma operadora, para fazer adesão. E aí eles pegam as informações e aí quando você fala a idade do suposto beneficiário que vai ingressar na operadora, eles falam, a gente está com suspensão na adesão de novos beneficiários acima de 65 anos, acima de 70 anos. E às vezes, quem dirá, acima de 60 anos. É muito comum. O que o idoso pode fazer quando isso acontece? Olha só, Sofia, se ele for, de repente, se dirigir a alguma empresa, né, porque tem aquelas empresas mediadoras que fazem as vendas de várias operadoras, ele pode pedir algum tipo de documento que demonstre que ele pediu um orçamento, que ele pediu algum tipo de consulta e ele tente se resguardar de algum documento que demonstre que ele foi até aquela empresa fazendo uma consulta. Se for por telefone, ele pode também tentar, se for o caso, até gravar a própria ligação, porque, ou seja, não há nenhum crime, vamos dizer assim, você gravar uma ligação sua. Você não pode gravar terceiros sem autorização. Mas é importante que ele busque se municiar de alguma prova que demonstre que essa prática está sendo empreendida. Além disso, nada impede que ele entre em contato, a depender de qual foi a empresa e a operadora, com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, reportando essa informação, Sofia. Porque, veja, por mais que ele não seja ainda um beneficiário de algum plano, ele pode fazer contato, sim, direto com a ANS, mesmo sem ser usuário ainda. Então, ele faz a reclamação, informa o que aconteceu, passa os dados da empresa, o telefone, e-mail, todo o contato que ele fez e reporta para a agência. Se for uma operadora direto fazendo isso, certamente a ANS fará contato com essa operadora e verificará essa conduta. Até porque, veja, nós temos resolução da agência que prevê multa de forma muito objetiva para esse tipo de conduta. E multas relativamente salgadas, são multas de R$50 mil para esse tipo de prática. Então é importante que o consumidor passe essa informação adiante. E muitas vezes o idoso quer fazer, a operadora aceita, mas o plano, o preço, o valor é inviável. A gente até concorda, por exemplo, uma pessoa de 20 anos que vai fazer um plano, e uma pessoa de 60, que esse preço seja diferenciado é até normal. Agora, às vezes é inviável se fazer um plano de saúde. Gilvan, veja, essa questão do preço realmente é delicada, porque vai depender muito de qual é o tipo de plano, se é plano estadual, se é nacional, qual é a abrangência daquele plano em relação à cobertura, a rede credenciada, qual é a operadora. Então, ou seja, tudo isso poderá impactar no valor do plano. Nós temos algumas regrinhas já pré-fixadas para aqueles usuários que já fazem parte de algum grupo de operadora. E aí a ANS tem as faixas etárias. Nós temos hoje um grupo de 10 faixas etárias. A última é com 59 anos. Então, o que é que a ANS traz? Essa última faixa, ela não pode ser 6 vezes maior, no máximo até 6 vezes maior do que a primeira faixa, que é de 0 a 18. Então, para quem já está, tem essas regras pré-fixadas. Para quem está aderindo agora, de fato, é um pouco mais delicado, a gente analisa caso a caso. O que é que eu sugeriria? É importante que ele faça uma pesquisa de mercado, ou seja, pesquisando mais de um operador e confrontando
esses valores. Se um operador ou outro, de repente, trouxer um valor muito mais elevado, Gilvan, ele pode, mais uma vez, fazer o que nós sugerimos, entrar em contato com a ANS fazendo uma consulta, dizendo que fez esse levantamento de preços no mercado e houve essa discrepância extremamente elevada de uma para a outra. E a agência, de repente, pode trazer algum auxílio. Além disso, por ser uma pessoa idosa, a gente sabe da vulnerabilidade desse grupo. Ele pode tanto buscar auxílio de alguém, né, de sua confiança, como até nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, levando esse levantamento de preço, o próprio PROCON também, se ele verificar algum tipo de prática abusiva, que também é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, vale destacar, o próprio PROCON poderá fazer algum tipo de medida, né, administrativa em face dessa operadora. Então é importante sempre que o consumidor busque ajuda, porque sozinho, como você ressaltou, é muito difícil de fato entender de tudo isso. Quando há recusa ou quando há o aumento abusivo desse preço para quem já é beneficiário, a gente tem como falar com a ANS, por exemplo, como o senhor falou. Mas muitas vezes as empresas elas fazem a negativa da adesão desse plano justificando coisas absurdas. E a gente tem relatos sobre isso. O senhor também teria exemplos sobre os motivos da negação da própria operadora, além de ser questão de idade, por exemplo? Veja, Sofia, em relação a reajuste, se for por idade, é como nós falamos, 59 anos é a última faixa. Então, a partir de 60 anos, nenhum idoso pode sofrer reajuste por faixa etária. Por outro lado, é importante que a gente esclareça a quem nos assiste que o reajuste anual ele permanece sendo realizado normalmente. Além disso, existem regras claras em relação ao reajuste. Então, a operadora, quando ela reajusta, ela tem que trazer no boleto do usuário detalhadamente o que foi reajustado, o que é que ele está pagando. É direito do consumidor ter transparência nessa relação. A operadora não pode fazer isso de forma obscura, ou seja, ela não pode aumentar a mensalidade e não trazer qualquer informação, simplesmente o consumidor recebeu o boleto com um valor maior. Se isso acontecer, mais uma vez, entra em contato com a Agência Nacional e a gente sempre reforça isso, Sofia e Gilvan, porque funciona muito. A agência, de fato, faz contato com a operadora e a operadora fica obrigada a dar uma resposta, porque nesse momento que o consumidor faz a reclamação, abre-se um processo administrativo dentro da agência, no próprio site da agência, e ela é obrigada a trazer os esclarecimentos. Se o consumidor não ficar satisfeito, ele responde isso lá no próprio processo e a ANS vem e dá o seu parecer final. Então é importantíssima essa ferramenta, porque, veja, se houver alguma prática abusiva de fato, tanto a agência já poderá empreender alguma medida, alguma penalidade, bem como o consumidor utilizará toda essa reclamação administrativa para tomar alguma medida jurídica, se for o caso, a depender do caso concreto, naturalmente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia, viu? Eu que agradeço, Gilvan. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.